Quando nós pedimos perdão para alguém, não significa que a pessoa vai receber e vai aceitar, mas é como se nós mandássemos uma cartinha para o céu e nós falássemos para o Senhor: Senhor, no meu coração, eu libero esse assunto. Olá, bem-vindo ao Café com Sabedoria. Eu sou Eric com H e meu objetivo aqui é colaborar para que você encontre prosperidade com princípios e propósito, né, Lucas? Com certeza. Prosperidade sem princípio e propósito Não adianta não nada. adianta. Vai ser uma prosperidade vazia. Você não vai ter felicidade, você não vai ter abundância, você não vai ter uma família feliz. Essa prosperidade material terrena, ela não se sustenta. E quando se sustenta por longa data, machuca e fere corações. Não é verdade, Lucas? Com certeza. Olha que tema interessante que a gente tem aqui hoje. O que está te impedindo de viver o que Deus prometeu? Lucas, você acredita que as pessoas às vezes carregam pesos que não deveriam? Com certeza. Me explica isso aí. Você acha que você talvez teve algum peso que você carregou que te atrapalhou? Você acha que as pessoas estão carregando pesos que não são delas? Eu acho que hoje em dia o maior peso que as pessoas carregam é o peso familiar, né? Peso geracional. É mesmo? Me De... fala mais assim, quando você fala peso familiar, você está querendo dizer uma família não tão estruturada? Sim, ser uma família não estruturada, não digo nem financeiramente, mas eu digo familiar assim mesmo, ca- é, casamentos com divórcio, ou não aceitação na família por algum motivo, negação da família de pai, mãe, irmão, tio, que seja. Eu acho que esse peso é o que é o mais comum e o mais forte hoje em dia, né? É importante a gente entender, Lucas, isso tudo que você falou é tão triste, porque a família, ela é uma bênção, né? Você sabia, Lucas, que o casamento, né, ele é perfeito? Você sabia que não existe casamento com problema? Confuso? Eu vou te explicar, fica calmo. O casamento, ele é uma instituição criada por Deus. Ele é um projeto criado por Deus. Não há problema no casamento, há problema nas pessoas. O inimigo tenta nos convencer que o problema, muitas vezes, de uma família é o casamento. E aí o que as pessoas querem fazer, Lucas? Se divorciar, não Querem se casar. divorciar. Elas querem se divorciar ou não querem casar porque acham que o problema é o casamento. Deixa eu te falar uma coisa, se você chegou até aqui hoje. Não existe casamento com problema. Existem pessoas com problemas. E pessoas precisam resolver os seus problemas porque elas carregam bagagens, culturas. Quando você se une com a sua mulher, vocês têm passados diferentes. Vocês têm personalidades diferentes. E se vocês forem convencidos de que o problema é o casamento, vocês vão deixar de acreditar no plano perfeito do Senhor. O matrimônio é um plano perfeito de Deus. Eu preciso que você tenha essa verdade estabelecida no seu coração. Porque, na verdade, o que leva ao divórcio não são problemas do casamento, são problemas de personalidade, são problemas de falta de amadurecimento pessoal, de falta de compreensão que nós precisamos de acompanhamento, de desenvolvimento pessoal e espiritual. Né? Quando as pessoas não entendem isso, elas começam a achar que o problema é tudo menos ela. Elas colocam a culpa no casamento, a culpa no outro, elas apontam para um monte de coisas, elas não conseguem olhar para si. Mas quando a gente deixa de olhar para nós perdemos a oportunidade de amadurecermos. Eu quero declarar hoje, para você que está me ouvindo, que o seu casamento ele é perfeito. E que ainda que você tenha problemas, esses problemas não são no casamento. Esses problemas são no seu coração ou no coração da sua esposa. E se vocês entenderem que é possível tratar esses problemas, vocês vão entender que o casamento nunca foi um problema, nunca foi o que deveria ser desfeito. O divórcio ele não soluciona. É por isso que você muitas vezes vai ver, Lucas, um homem ou uma mulher que divorcia. E se o problema fosse o casamento, no segundo casamento não ia dar certo? É, Mas é muito comum a gente ver homens e mulheres que divorciam, casam 2, 3, 4 vezes e você continua acreditando que o problema é o casamento.
Então não aceite essa mentira no seu coração. O seu casamento é um projeto de Deus. E se você tem tido desafios no seu casamento, você precisa de ajuda. O seu marido, a sua esposa precisam de ajuda. Assim como muitas vezes eu precisei no meu casamento. Com a humildade que eu tive junto com a minha esposa, nós conseguimos vencer os desafios. Mas em determinado momento da minha vida, assim como você talvez pensou, eu também acreditei que o casamento era o que estava me trazendo aqueles dias maus, aqueles dias ruins. Eu também achei que talvez o divórcio ia resolver. Mas o divórcio, além de não resolver, compromete todas as suas próximas gerações, compromete os filhos. E muitas vezes as pessoas, Lucas, elas não conseguem viver o que Deus prometeu, porque essas feridas, esses problemas no coração, o passado, eles não conseguem tratar daquilo. Não conseguem perdoar um pai que não foi um bom pai. Não conseguem perdoar uma mãe que não foi uma boa mãe. Não conseguem perdoar o que viveram no passado. E quando a gente não perdoa, Lucas, as nossas histórias passadas, nós carregamos aquilo nas costas. E quando a gente carrega isso, a gente impede que Deus possa trabalhar na nossa vida. Quando Jesus morreu na cruz, nós precisamos entender que ele morreu para perdoar os nossos pecados e levar todas as nossas iniquidades. Quando nós entregamos toda a dor do nosso coração para Jesus, de tudo que nós já vivemos, nós nos colocamos como prontos para receber o melhor de Deus. Talvez hoje seja um dia para você perdoar o seu pai. Talvez hoje seja um dia para você perdoar a sua mãe. Talvez hoje seja um dia para você perdoar o seu marido ou a sua esposa. E talvez quando você ouve isso não seja uma decisão tão fácil, mas eu queria te dizer que se você tomar essa decisão, você pode viver o melhor que Deus tem para você a partir de amanhã. Não tem como Deus fluir na vida de um homem e de uma mulher que vive amargurado, com o coração endurecido, com o coração machucado. Eu quero hoje com você que eu decidir, eu quero entregar as minhas dores, minhas mágoas e minhas feridas para Jesus. Eu quero de todo o coração poder ligar para aquela pessoa, mandar uma mensagem hoje e perdoá-la. Mas Eric, e se eu pedir perdão, Lucas? E a pessoa não aceitar o pedido de perdão? O perdão, ele é um sentimento ou é uma decisão? O perdão, Lucas, ele precisa ser uma decisão na nossa vida. Quando nós pedimos perdão para alguém, não significa que a pessoa vai receber e vai aceitar. Mas é como se nós mandássemos uma cartinha para o céu e nós falássemos para o Senhor: Senhor, no meu coração, eu libero esse assunto. Eu libero essa dor. Eu libero essa ferida. Essa cartinha ela vai para o céu, o Senhor recebe. E ele pega essa cartinha e manda para aquela pessoa. Só que às vezes aquela pessoa não vai receber a carta. Às vezes aquela pessoa não vai querer receber aquele pedido. Mas a partir desse momento, sabe o que acontece, Lucas? O problema dessa carta é só dessa pessoa e do Senhor. Então não tome a decisão de pedir perdão apenas porque você acha que a pessoa vai receber. Ou não deixe de tomar porque você talvez está pensando que a pessoa não vai te ouvir. Você precisa apenas tomar a sua decisão para com Deus, porque o nosso compromisso é para com Deus, não para com as pessoas. A nossa decisão é de nós para com o Senhor. Quando você liberar todas essas feridas, essas coisas que você carrega, você abre a porta para que Deus possa voltar a fluir na sua vida e que as coisas possam caminhar bem. Todo dia, Lucas, eu tenho assim, é muito comum pelo menos uma vez por dia, eu refleti sobre talvez coisas que eu precisaria ajustar para com as pessoas, sabe? Como você bem sabe, nossa família saiu de São Paulo muito recentemente, né? E antes de ir embora desse lugar, eu fiquei me perguntando se tinha alguém que eu deveria procurar. Alguém que eu deveria ligar, alguém que eu deveria conversar, porque em nenhum momento eu quero partir para um plano que o Senhor tem para mim, preso a alguma coisa que eu acho que não resolvi. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, nesse momento, talvez te trouxe coisas do seu coração que você precisa alinhar. Você precisa resolver. Pessoas que você precisa ligar. Pessoas que você precisa visitar. E se isso aconteceu, eu quero te pedir que você não deixe de tomar essa decisão ainda hoje. Eu sei que talvez você vai pensar que você pode ser humilhado, constrangido, rejeitado. Mas Jesus foi rejeitado muito, muito antes de nós. E de forma muito mais humilhante e constrangedora. Ele foi aniquilado, crucificado, massacrado. Então, se essa pessoa não receber a mensagem, ou não quiser te ouvir, não quiser conversar, você precisa entender que isso não é um problema seu. Mas o problema é seu de não tomar a decisão que é necessária. Faça isso hoje, porque o Senhor quer realmente entrar na sua casa e no seu coração.
E eu posso te dizer que de hoje em diante as coisas podem ser diferentes. Se isso de alguma forma falou ao teu coração, eu quero te pedir para você curtir esse vídeo, para você comentar. Se você conseguiu já tomar essa decisão, escreve aqui para mim, eu consegui. Eu vou ficar tão feliz em saber que nós estamos juntos caminhando ainda mais com Jesus. E eu quero te pedir para você compartilhar esse vídeo com mais pessoas, grupos, amigos, pessoas que talvez precisam ser alcançadas por uma palavra como essa. Eu quero abençoar o teu dia e quero te aguardar amanhã no próximo Café com Sabedoria.